Bom Diga aí, dia, bom Wagner. Bom dia. dia, meninos. Não sei se a gente ganha a competição, mas uma coisa a gente ganha. Nós somos a cidade mais assombrada do Brasil, né? Aham. E é ponto. Nós temos o local mais assombrado veio da questão oral. Aqui em Pernambuco, especificamente, depois de Gilberto Freire colocou aí no livro Assombrações do Recife Velho, Carneiro Vilela também com a Emparedada da Rua Nova, e um livro muito importante também, pouco lido, que é O Esqueleto, a Crônica Fantástica de Olinda, que traz bem essa questão do fantástico. O próprio Casarão, o Museu de Gilberto Freire, se a gente parar para analisar, é como se fosse um castelo gótico oitocentista, né, cheio de mistérios, cheio de coisas sobrenaturais, o próprio é enterrado ali. Então temos diversas lendas, diversas histórias, muita coisa para contar, né? A gente está tentando ampliar esse universo. O livro, você pode assistir o filme ou ler o livro, independente da ordem, uma coisa não Uhum. vai entregar a outra. Mas é bom a gente deixar claro que a nossa capital ela é cheia dessas coisas. E hoje a gente tem filme, tem livro, tem passeio assombrado, passeio no rio, passeio pela rua. A gente tem um manancial de assombrações aí ganhando destaque. O que é assombração e o que é malassombro? Bom, vamos lá. A assombração a gente define aí nesse parâmetro da gente estudar todo ser sobrenatural, né? Digamos que o mal assombro é quando a gente vê a assombração, a gente se depara e a gente se assusta, né? Eu não gosto muito dessa palavra do mal assombro não, porque eu acho a assombração uma coisa legal. Eu gosto dela. Essa coisa faz tão presente na cultura recifense que nós temos inclusive uma orquestra, né? A orquestra do maestro Rafael Marques, que é a Orquestra Malassombra. Eu acho o nome fantástico, porque se encaixa nesse misticismo, né, da assombração do Recife, e ele veio com o termo mal-assombrado que você não gosta. Espero que você goste da orquestra. Eu gosto da orquestra. Tem uma banda também de André de Sena chamada Mar Assombrado. Então a gente está ampliando. Mar Assombrado. Mar Assombrado. A gente está ampliando na música também, né? Então eu acho que está indo para diversos pontos. Para o teatro também, né? Enfim, porque quando tem o passeio na rua, são apresentações artísticas dos atores. Então eu acho que esse universo ele vai crescendo. Quando eu fui ao Rio de Janeiro, junto com o Ulisses Brandão, nosso colega, se conhece, fomos defender o projeto, assim, o júri ficou encantado com a história, ficou fascinado e começaram a perguntar. A gente teve até mais tempo de defesa lá, porque todo mundo começou a perguntar sobre as questões mal assombradas. Porque não é uma coisa inventada, não é? Não foi alguém que chegou, nós vamos criar aqui um personagem. Não. É uma coisa que está ligada, de fato, à cultura, né? À nossa natureza recifense de pensar essas coisas. E vem crescendo isso aí. Nós temos uma mente aqui muito criativa. Muito criativa, né? Então, nós temos o que nas culturas populares, nós temos mentes coletivas muito mais do que interesses comuns. Então, qual é o problema da consciência? É a capacidade de imaginar. Então, aqui no Nordeste, né, em Pernambuco, nós temos uma mente, assim, essa criatividade, né, em ebulição. E aí, por isso, que tanta riqueza nós temos aqui no Nordeste, né? De criar e recriar, inventando todos esses aspectos em relação a monstros, a superstições, a lobisomem aqui. Tem gente que vê. Porque o bonito da Sexta-feira 13, das superstições, é a riqueza da narrativa, é como a pessoa vai contar, porque tem sentimentos e também tem esperança e medo, e um sentido de futuro. Por isso que você gosta de escutar, porque a pessoa vai contando, né, e vai colocando emoção, e você foi mesmo, e aconteceu. Preso naquela narrativa, naquela história. Rubia, essa narrativa, eu vou trazer um exemplo de fora do Recife, do interior especificamente. Essa narrativa é tão impressionante, tão bem construída. Eu estava ouvindo um senhor lá no Agreste, no interior do Agreste, num sítiozinho do Agreste, ele falando sobre a história de Maria Comadre Florzinha, que dava o nó na crina dos cavalos, fazia um lacinho, fazia trança. Rapaz, ele contando aquela história, dá vontade de acreditar, porque é tão bem contada, entendeu? Ele fala com a certeza, né, tão forte, tão plena de que aquilo existe, que você fica, eu vou acreditar nesse negócio. Na verdade, uma coisa que eu acho muito importante é o resgate dessa cultura popular, dessa ancestralidade que a gente como você falou, através da fala, né? Vai passando entre as famílias, as histórias, e chegaram até hoje. Então, isso é muito importante, você resgatar
honrar e valorizar a sua ancestralidade. E vou aproveitar, Aldenisa, para puxar um pouco de psicologia, entrando no seu ramo de atividade. Né? Isso as pessoas, de fato, incorporam como sendo uma fuga da realidade ou, às vezes, um exercício para desenvolver a criatividade, mesmo que seja uma coisa não intencional. Como é que você analisa isso? Eu sempre penso que tudo que a gente chama de sobrenatural é o que a gente não conhece. Uhum. Quando a gente conhece, passa a ser natural. Então, o sobrenatural, o que a gente acha que é uma fuga da realidade, são coisas que vieram da nossa ancestralidade, que a gente não conheceu, mas alguém conheceu e foi passando. Então, são histórias. E aí, hoje, em pleno 2023, eu digo, eu acho que eu não acredito que houve alguém que fez isso não nas Crianças do Cavalo. Uhum. Apesar de ser uma história que ele ouviu do pai, do avô, do bisavô. Essa é a riqueza. Aldenisa, a riqueza era tão grande que ele contava com os cavalos dele. Acordei, o cavalo estava todo aqui cheio de trança. Né? Veja só. Eu acho muito bonito isso e eu não considero fuga da realidade. Eu considero riqueza da cultura. Uhum. Né? É uma riqueza que a gente tem e que a gente tem que cultivar a nossa cultura popular. É isso, Denise. Só acrescentando que o que a gente não vê, né, a gente conta, né? E aí, por isso que a gente inventa e reinventa, porque a gente faz o quê? A questão do imaginário é poderosíssimo, porque dá um prolongamento da referência. Nós primeiro codificamos, né, internalizamos e trocamos informações. O que acontece, Wagner, é que a história que você ouviu, ele internalizou tanto que quando vai trocar é uma riqueza, porque está muito relacionado à vida dele, ao cotidiano. Uhum. E a gente tem um problema com a questão do olho, né? Também não se engane, porque o que a gente vê também é muito perigoso, né? A metáfora do olho, ela pode inventar e reinventar muitas histórias e, por isso, muita riqueza nas narrativas, em contar histórias. Esse lado do medo, da assombração, das superstições, das crenças, é rico, muito rico, e a literatura se volta para isso, né? Agora o cinema, é muito interessante, e eu gosto mesmo de ouvir histórias. Quem enxerga mais? Já que você falou do olho, Rúbia, quem enxerga mais, o olho ou a nossa imaginação? Eita, vai depender aí, mas eu acredito que vai depender da nossa capacidade, a consciência, porque a gente é o seguinte, a gente faz a leitura do mundo, mas às vezes não é aquilo que a gente realmente imagina, né, que seja. Então, a imaginação, ela é muito mais forte, né, e o olho pode deixar a gente um pouco em dúvida. O problema todinho é a nossa visão. Eu acho que a visão atrapalha um pouco realmente o sentido. E agora a imaginação, você, por exemplo, lê um romance, esse romance que eu falei aí, O Esqueleto, uma crônica fantástica de Olinda, que trata do Recife de séculos atrás, né? Você ali lendo um romance e imaginando ali a Cruz do Patrão, o Rio Capibaribe, sem essas construções todas, o caminho, a coisa. Então, essa imaginação, ela vai muito além, né? Vai muito forte. Isso talvez que tenha provocado a assombração ir para outros caminhos, como o cinema. Do jeito que eu leio a história, vejo aquela história, estou lendo, estou imaginando, aí me dá vontade de criar e contar também no olhar cinematográfico, para ter ali no livro, na memória e nas telas. E a tela acaba também levando para um outro processo, um outro caminho de memória, né? A memória do assombro. Aqui, a memória de Pernambuco ser esse estado mal assombrado, mas na categoria cultural, assim como o samba está para o Rio de Janeiro. Até o nome do filme é Recife Assombrado, e eu levamos para disputar num recorte nacional, né? Então poderiam perguntar por que né, Recife e não algo maior. Mas assim, o samba não está para o Rio de Janeiro, né? A questão dos bois não está lá para o norte. Então, assim, o assombro, o sobrenatural está aqui para o Recife, que é um recorte do Brasil, representa o país. Veja só, além de tudo que nós já temos em termos de cultura, nós ainda temos a assombração. Não é? Agora, quais são os episódios de assombração do Recife, Adriano? Porque nós temos a questão da menina emparedada, né? Emparedada da Rua Nova. Sim. Olha, nós temos tanto que não deu tudo no filme,
por isso que a gente pretende trabalhar mais, né? Mas temos, assim, as mais famosas, a Emparedada da Rua Nova, de Carneiro Vilela, né? Escrito por Carneiro Vilela. Nós temos um aqui neste ambiente, não aqui dentro da rádio, mas aqui no favorável ambiente que foi criado em rádio, que é a história da perna cabeluda, né? Que temos aí temos uma disputa de paternidade, né? J. Ferreira e Raimundo Carreiro no jornal impresso. E da rádio, aqui da comunicação da rádio, saiu as pessoas foram bater na polícia, dizendo que levaram a rasteira da perna cabeluda. Foi muita gente, viu? E foi muita gente. Temos o Boca de Ouro, que é a nossa assombração principal aí deste filme, do filme 1, do Recife Assombrado, neste primeiro filme. Temos a Galega de Santa Amaro, né? Temos um manancial aí. Inclusive, eu fiz uma parceria com o Roberto Beltrão, que é o assombrólogo, né? Que ele tem o site do Recife Assombrado. Nós fizemos um livro sobre as lorotas, né, as assombrações de Pernambuco, e nós coletamos histórias, viu, de vários lugares aqui de Pernambuco, e a gente fez esse livro a partir do imaginário popular, né? E também nós colocamos como você se livrar dessa assombração, sabe? O livro é um almanaque. E quanto mais a gente perguntava, mais apareciam histórias e contos e casos e boatos e lendas e lorotas. Olha, do que nós temos. Você trazer essa ideia numa sexta-feira, embora seja 13, de como se livrar de uma assombração, tem muita gente que está querendo se livrar dessa assombração, mas é assombração de verdade, viu? A assombração chega perto que a gente não quer estar perto, né? Não é isso, Adanice? E tem muitas maneiras de você trabalhar. Quando eu falo como se livrar de uma assombração, eu penso logo como mudar a energia do seu campo, que tudo é energia. Então, várias maneiras de você se livrar de uma assombração, mudando a energia do seu campo. Por exemplo, Adanice. Um banho de ervas hoje, na sexta-feira 13, Sim. Uma dica. 13 cravos da Índia, coloca água para ferver. Quando estiver fervendo, apaga, coloca os 13 cravos, deixa um pouco. Você toma um banho com esses 13 cravos, imaginando que você está liberando o seu campo das energias densas, das energias negativas. Certo. Agora, nesse ambiente, você fala em energia, e é interessante, eu já ouvi alguém se pronunciando a respeito desse assunto, nesse ambiente que vivemos hoje, tudo que a gente se vira tem energia. Tudo é energia no mundo. Eu estou pegando aqui no meu aparelho do smartphone, isso aqui é energia, emite um tipo de energia. Energia magnética. Eu olho para essas telas todas aqui. Aqui nós estamos num ambiente de muita energia. E eu sou engenheira eletricista. Pois é. Vamos separar as coisas. O que é essa energia do nosso dia a dia para essa energia do campo magnético que você está falando? Essa energia que pode ser negativa ou pode ser positiva? A energia vem de dentro, né? É o que você emite. Eu chamo assim, é um campo. Como você pegar o celular, ele está emitindo ondas. Você também, como um corpo, está emitindo ondas. Então, a energia que você emite tem uma frequência. Essa frequência vai se comunicar com outras frequências parecidas com a sua. De repente, se você só emite pensamentos negativos, energias negativas, você é uma pessoa de má índole, você vai atrair quem? Frequências que vão casar com a sua. Então, mudar a energia do campo é mudar a frequência de vibração. E tudo é energia. Quando alguém me diz assim, isso é misticismo. Eu sou engenheira eletricista, eu trabalho com geração de energia. Tudo é energia, inclusive a sua. Agora, como é que é feita essa troca? Qual é a melhor eficiência para você, no dia a dia, efetuar essa troca dessa energia? Não é fácil. Não é fácil. Encontrando com muita gente, se relacionando com muitas pessoas, abraçando as pessoas, tocando nas mãos. Há essa troca, eu posso dissipar aquela energia negativa, espalhar. A troca sempre é de dentro para fora. Certo. Então, tudo que você faz no externo vai ajudar que você mude a sua energia. Não é fácil, porque no dia a dia a gente tem altos e baixos. Tem dia que a gente amanhece muito bem, tem dia que a gente amanhece... De ovo virado. Isso. Então, não é fácil, mas é o que eu chamo de autoconhecimento. É procurar cada vez mais se conhecer e ver o que é que eu posso melhorar no dia a dia, nas pequenas coisas. Não adianta querer dar passos largos, não. A vida da gente, a gente constrói passinho a passinho, nas pequenas coisas. São pequenas mudanças que você vai fazendo que vão mudar seu campo vibratório, sua frequência de energia. É verdade que a gente sente, ou algumas pessoas sentem, quando, por exemplo, adentra a um recinto e tem alguém com energia, digamos, negativa Densa. ali,
densa. A pessoa sente, é verdade, isso é uma sensação. Eu acho que todo mundo tem essa aleatória. capacidade. Eu mesmo Todo sinto. mundo tem essa capacidade. Agora, quando você... É como falar inglês. Todo mundo tem a capacidade de aprender, desde que estude. Isso. Ou que vá morar lá criança e aprenda naturalmente. Uhum. Então, ou você aprende a sentir ou a ler energia natural, ou você estuda. Mas isso é um fato. Tem gente que sente mais porque estudou aquilo, ou trouxe naturalmente essa ferramenta de falar inglês, ou essa ferramenta de ler a energia do outro. Uhum. Mas é claro, se você tem energia, eu tenho, as nossas podem se casar ou podem se separar. E aí, quando você chega perto de uma pessoa que tem uma energia que não vibra na mesma frequência que a sua energia sente. Adriano disse que sente. Eu quero saber o que foi que ele sentiu quando ele entrou nesses casarões assombrados aí, se você de fato se arrepiou, Adriano. Eu me arrepio muito. Eu sinto, de fato, essa energia, principalmente a negativa, né? Eu podia sentir mais a positiva. Mas uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava com energia tão pesada, por telefone, quando tá... Por telefone? Por telefone. Eu peguei uma mazela via Embratel. Quando desliguei o telefone, eu fiquei mal, fiquei abrindo a boca, fiquei me sentindo mal. Então, de fato, essa energia que o Donizo falou, essa troca, quando tá aquela coisa muito pesada, muito negativa, a gente recebe. Eu costumo, de vez em quando, ir no mar. Entro no mar, tomo banho, porque a energia também é água salgada, né? Então dá aquele... Pé na areia. Pé na areia, água salgada, um banho de descarrego mesmo para poder dar uma revitalizada. Agora, assim, na gravação do filme eu estava tão concentrado que não tive tempo de sentir nada. Teve a parte do elenco lá que sentiu, principalmente na Cruz do Patrão. Quer dizer, na Cruz do Patrão, de fato, você já sente uma coisa estranha ali. Mas eu estava bem concentrado. Parte do elenco e a equipe sentiu muita coisa. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do debate. Rubia Lócio, nós temos hoje, eu citei agora há pouco os equipamentos eletrônicos que nós temos todos, né, que a gente hoje não vive mais sem eles, né, principalmente o smartphone. E, evidentemente, quando a gente fala de cultura, de folclore, a gente fala de história. Citei aqui o caso de um senhor que, certamente, como você bem apontou, deve ter escutado do avô, do pai, ou da avó, da mãe, essas histórias, e fica repetindo até para os netos e bisnetos. Agora, mas e nesse ambiente de tecnologia? As coisas mudando. A gente sabe que é inerente ao ser humano essa questão do medo, do assombrado, do terror, né? Então, desde a Grécia Antiga existia o teatro do medo, do terror, né? Então, Wagner, é o seguinte, a gente convive com os mistérios, né? E a ponte entre o céu e a terra está cheia de mistérios. E aí, por isso a nossa imaginação ser tão rica. E a tradição, o professor Oswaldo Barroso, lá do Ceará, ele diz que são atos divinos repetitivos. Então, divinos é essa ponte com o céu e a terra, né? Então, por isso que se torna tradição, porque é uma coisa assim que sai do real, né? Então, nós temos hoje em dia esse envolvimento com mistérios, mas a tecnologia está abraçando isso. Eu me lembro que quando eu era estagiária, na sexta-feira 13, disseram... Na época do disquete, lembra a época do disquete? Lembro. Vocês devem lembrar muito bem. Olha, desliga uma sexta-feira 13, desliga os computadores que de 1 hora, que é 13, vão jogar um vírus e vai acabar com tudo. E a gente esperou e nada disso aí. Mas, então, a tecnologia, como o folclore é dinâmico, a cultura popular é dinâmica, com a tecnologia, eles vão também inserir essa questão do medo, porque a gente vive entre essa questão do sentido de futuro. Então, o que é que nós temos hoje? Os memes como narrativas virtuais, né? Narrativas da atualidade, que demonstra isso, que não acabou, que está se refuncionalizando e se reatualizando. Eu recebi um meme agora que eu prefiro a sexta-feira 13 do que a segunda 16, né? Porque ninguém quer trabalhar. E tem vários memes também relacionados ao filme Sexta-feira 13, que tem gente com medo. Eu acho genial essa história de reinventar a partir do uso da tecnologia. Quer dizer que não acabou, está só se reatualizando aí, reatualizando. Uhum. Por aí vai, né? Tem gente que tem muita história. Aqui na rádio deve ter muita história aí relacionada a medo, assombrações, né? E que vocês trabalham com a mídia aqui e com os mistérios, né? Mas são esses novos contextos, né?
os memes, que é essa nova narrativa. Eu vejo muito na internet também, jogando cartas, benzimento pela internet, tal hora, no YouTube, né? Reuniões, né? Fazem reuniões, né? Místicas, né? Mística, né? Colocam horários. cartas coletivas, né, Aldenita? Tem muita coisa aí que nessa pandemia também ajudou muito a propagar aí esse lado místico, esse lado sobrenatural, juntamente com a internet, né? A mídia. Exatamente. Esses mistérios. E você, nessa transição? Quando o Rubia falou, Adriana, aqui, que a gente conhece muito bem o disquete, eu digo, eu ainda conheci. A Adriana, não sei não, se chegou a trabalhar com disquete. Infelizmente eu conheci. Não sei, mas assim, você também atua na área tecnológica, né? Hoje o cinema é tecnologia. Isso. Hã? E cada vez mais a gente precisa estar se atualizando, somente no cinema. Antigamente, por exemplo, a gente queria comprar uma câmera para ter uma câmera para fazer filme. Hoje não adianta mais, porque no outro ano já tem uma câmera mais nova, atualizada. Então é melhor a gente trabalhando aí, alugando, né, dando um jeito de ter o equipamento, mas trabalhando mais com o intelectual, a narrativa, a construção. Essa pandemia proporcionou uma coisa positiva, né? Tinha que ter alguma coisa positiva, que é a gente parar para pensar nos projetos, escrever os roteiros, escrever os scripts, né? Tanto de cinema, como de teatro, como de literatura, para chegar a hora da gente voltar e produzir. Parar para pensar, para refletir, para estudar, para fazer cursos. Né? Então, mas eu quero abordar o seguinte ponto, Adriano. É como você lida, você deve ter um público jovem, você é jovem, deve ter um público jovem também, para acompanhar o seu trabalho. E quando a gente fala dessa questão do misticismo, do medo, a gente se refere principalmente ao passado, como eu disse agora, que tudo era baseado no medo e no castigo. Por exemplo, a Aldenisa sabe, acho que Rúbia também, a Sexta-feira Santa, né, há algumas décadas atrás, era um dia em que ninguém podia fazer nada, porque tudo era imposto em relação ao medo. Né? E se você for jogar bola, sua perna vai cair. Varrer né? casa não podia. Você não podia varrer, você não podia música, tomar banho, escutar música, porque era um medo, era sempre colocado o medo. Então, hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, as pessoas já pensam um pouco diferente. Já não podem mais fazer esse tipo de abordagem, ou não devem. E como é que você trabalha isso com o seu público? Eu tenho um público jovem, tenho um público que me acompanha num projeto que eu tenho, um artístico social chamado Cobogó das Artes, que fez 5 anos ano passado. Então, a gente junto hoje temos quase 100 pessoas lá no projeto, e todos mais jovens do que eu. Quer dizer, tem uns 2 ou 3 que são mais velhos do que eu. Mas, então a gente tem esse público que se junta ali e que, a partir dessas informações, por exemplo, que a gente trabalha do Recife Assombrado, a gente levou debates para lá sobre essa questão da oralidade, sobre essa questão dos fantasmas, das assombrações, que, por exemplo, na época de Gilberto Freire, era caso de polícia. Né? Ia para o jornal, mas era matéria, era reportagem. O repórter Oscar Melo saiu para fazer uma série de matérias sobre assombrações na cidade, e quando voltou, o Freire se interessou tanto que se aprofundou no assunto, lançou um livro. Então, assim, os meninos tiram uma certa onda, às vezes comigo, com os mais velhos, sobre essa questão do passado, né? Mas a gente abraça esse passado e transforma em cultura. Aldenisa, você pegou suas cartas aí, né? E o que é que você está vendo aí através de suas cartas? O que é que você está observando? O que é que você gostaria de destacar? Eu gostaria de destacar a carta 13, né? A carta 13 do tarô é a carta da morte. Então, tem relação com esse medo, porque as pessoas têm medo de morrer, têm medo da morte. E como a carta 13 é a carta da morte, então o 13 já é um número que me dá medo, é morte. Mas só que no baralho, no tarô, o 13 é morte é renascimento, morte é fechar um ciclo, abrir espaço do antigo, do velho, para coisas novas. Então, é uma energia, quando você vê a carta da morte, não se assusta. Quer dizer que sua vida, você vai encerrar ciclos, vai passar por mudanças, você vai nascer para algo novo. Então, essa coisa do medo da morte é uma coisa que a gente já tem no inconsciente coletivo. Morrer é acabar. É sair daqui, eu não sei o que acontece, ninguém nunca voltou para me contar, tem gente que fala assim, apesar que muita gente volta, mas... Muita gente já voltou, né? Muita gente já voltou, mas o medo da morte também está relacionado com o 13, porque o 13 é a morte. Tem um medo da morte e tem gente que tem pavor de, por exemplo, se deparar com gente morta. Não é? Assombração. Tem medo de quê? De assombração?
medo da morte como um todo, né? Uhum. Inclusive, é a fuga da realidade. Aí eu acho que essa palavra fuga da realidade está muito para isso. Todo mundo nasceu, já sabe que vai morrer um dia. Mas a pessoa fala assim, eu sei que vou morrer, mas não quero pensar nisso, não quero saber. Não... Existem pessoas que vivem como se fossem eternas. E o que é o oráculo, Aldenisa? Um oráculo é só uma resposta. Né? A gente vê que desde a antiguidade, o oráculo de Delfos, né, lá na Grécia, ligada sempre a divindades. Eu pergunto algo a alguém que me responde não pela resposta dela, mas pela resposta de uma terceira pessoa ou uma divindade. Por exemplo, quando você me pergunta, não sou eu que estou te respondendo, é o oráculo. Uhum. Eu sou só a intérprete do que tem aqui. Certo. Mas a carta 13 é igual para todo mundo? É a carta da morte, mas quando eu vou responder para você, eu vou responder sentindo o seu campo, o que é que essa carta diz para você, que pode ser diferente do que diz para a Rúbia, do que diz para Adriano. Uhum. Então, a carta da morte no tarô mitológico, né, é Hades. Hades é o deus do lado sombrio. Hades é o deus o senhor da sombra, o senhor da morte. Uhum. Agora, então, tudo é relacionado com essa energia da morte. Eu imagino o susto que um consulente seu tem, ou uma consulente, quando você coloca uma carta e aparece na mesa lá a carta da morte. É verdade. É? Ele deve se arrepiar todinho, né? Sempre as pessoas têm um medo da carta da morte. Uhum. E quando eu trago essa, eu digo, olha, você morre todo dia, cada respiração é uma pequena morte. A gente morre para tanta coisa, uma coisa que você gostava de comer baião de dois e você não gosta mais, você morreu para aquilo. Uhum. Você gostava de caminhar descalço e não gosta mais, agora só anda calçado. São coisas simples, mas a gente sempre está no processo de mudança. Porque, como até eu conversei com a Rúbia lá fora, tudo muda. Uhum. Tudo está sempre mudando, inclusive a gente. Exatamente. E o universo está sempre em expansão, está em movimento. A morte é movimento, a morte é mudança, a morte é expansão. Qual é a carta desse ano de 2023 para a gente? A carta desse ano é a carta do carro. Então, o que significa? A gente vem assim, é a carta do movimento. Eu vou trazer movimento, né? Movimento nesse ano de 2023. Mas é um movimento do que eu já percorri. Uhum. Então, seria assim, é a carta da colheita também. Certo. Esse ano vai ser muito bom para a gente colher os frutos do que a gente plantou nos últimos anos. Então, vai ser um ano bom, porque vai ser um ano da colheita. E vai ser um ano com movimento, que é o ano do carro. Que tá ali, o carro é a carta do movimento. Não fiquem parados. Busquem coisas novas, façam movimentos que vão trazer crescimento. Uhum. Agora, como falar isso, Aldenisa, de uma maneira genérica, geral? Não é? Que, como você disse agora há pouco, as pessoas têm diferenças. Né? As pessoas sofrem pequenas mortes durante o processo de vida, várias mudanças durante esse processo. Como generalizar? Quando você não tira uma carta só, você tira várias cartas e tem a carta que está à direita, a carta que está à esquerda, que conversa com aquela carta. Então, é uma história que você traz de acordo com a pessoa, né? Uhum. Que é a pessoa que vai tirando as suas próprias cartas, mesmo online. Uhum. Então, eu diria sempre assim, a carta da morte traz para você refletir o que você precisa deixar na sua vida. O que é que você está se apegando e não quer soltar e não está lhe fazendo bem. Aldenisa? Ou melhor, Rúbia. É o seguinte, a gente está acostumado também, a gente é criado, né, para entender uma ordem, né? Uma ordem imposta, e a única certeza que a gente tem é da morte. Então, a gente vai conviver com incertezas. E convivendo com incertezas, a gente convive com mistérios, né? E muitos desses mistérios estão relacionados à mitologia. E aí nós encontramos respostas a semelhanças e referências. O que é que a gente precisa? De muita referência, a gente se segura em muita referência. Então, as superstições são criadas para manter uma certa ordem mediante aí o que foi imposto, né? Por isso que criamos para desmentir aquilo ou desvincular daquela situação. Por isso, muitas crenças é uma maneira de um refúgio, de um escudo,
para a gente sobreviver àquelas questões da ordem, né? E que está aí, né, relacionado às culturas populares. Todas vão dizer, não, a gente não quer, de uma maneira muito interessante, que estão nas crenças e nas superstições, né? Nós temos também, relacionado à questão nórdica, aí, temos o Loki, né? Que ele tem a história dele que tem relacionado ao 13, né? Que é o deus da travessura. E aí eu lendo, encontrei no cangaço, né? Um cangaceiro, Calais, que era um cangaceiro que vivia escapulindo e virava muitas formas de escapulir dos soldados. E o Loki fazia isso também. Ele se transformava em várias formas quando queria. E quando a gente foi pesquisar, coletar as histórias, né? Inclusive lá eu não me lembro mais o local, mas que foi em Itamaracá. Uhum. Tinha um cidadão que disse, olha, ele não pega aquele dali, ninguém pega não, que ele se transforma em pneu, em poste. Então, vocês vejam a referência aí, vai se prolongando no cangaço, até hoje, né? Lá em Itamaracá, nas histórias. Então, nós temos essa questão das incertezas que alimentam a nossa imaginação e que vai de encontro àquela ordem. Mas a única certeza que a gente tem é a morte, que também facilita aí a criação de superstições, né? Muito interessante essa questão dos mistérios. Por isso, muitas narrativas, Wagner. Você já esteve na Grota do Angico, em Sergipe? No local onde houve a morte de Lampião, dos cangaceiros? Eita, eu ainda não fui. Uhum. Mas eu faço parte do... Mas já conversou com alguém que já foi? Já conversei, lá? Eu tenho um grupo, faço parte do Será grupo. Eu vou perguntar a você qual foi o sentimento dessas pessoas ao chegarem lá? Eles se arrepiam e... esse grupo, eles têm uma paixão, um afeto por tudo que envolve o cangaço. Não é relacionado à questão de violência, né? Eles estão envolvidos nisso porque foi muito sangue, muita violência, mas faz parte do nosso Nordeste, né? Ninguém nunca conseguiu contar realmente... A história de Lampião, todo mundo quer contar, né? Eles publicam muito e todos gostam de falar e de dizer e são envolvidos nisso. E contam muitas histórias sobre a questão do Lampião. É muito interessante. Inclusive, você poderia depois convidá-los aqui. É um grupo muito organizado e que eles sabem tudo em relação ao cangaço. Ótimo. Vamos marcar uma conversa aqui, mas eu quero saber de Adriano, se ele já foi também lá nesse local, porque, como você disse que sente, Adriano, o ambiente tem energia negativa. Eu estive na Grota do Angico, em Sergipe, e, de fato, é um ambiente muito negativo. Muito negativo. E as pessoas que estavam lá fazendo a visita comigo, quando eu fui também, sentiram a mesma coisa. Aquele ambiente carregado, pesado. Não é? Não sei se você teve essa experiência já. É engraçado, eu falei sobre esse assunto nesta semana com alguns amigos, mas ainda não visitei né, o local. Tenho muita vontade de visitar por várias questões, né? N questões, inclusive cinematográfica. Mas, de fato, sentir a energia no local... A gente sente, né? Esse da Cruz do Patrão, feito eu falei, é muito forte. A gente gravou de madrugada no cemitério de Santa Amaro, a madrugada toda. E tem, né? A gente pedi até permissão para entrar e para sair. Né? Peça permissão. Se acreditando ou não, eu vou pedir para dar tudo certo no filme. Então a gente sente esse poder da coisa. Em relação à carta 13, eu gosto bastante dessa carta. Eu não coloco cartas, nem tenho essa leitura que a Danisa tem, mas eu tirei uma no começo do ano e deu a 13, a da morte. Então eu dei uma olhada assim, primeiro me assustei um pouco, depois vou entender como essa renovação. Deu aquela arrepiada. Como muita coisa para se fazer nesse ano, muita coisa para se construir. Então é importante a gente ter essa visão e essa interpretação. Agora deixa eu saber também de Aldenise, se quando ela tocou aqui na questão da carta 13, né? Se por acaso ela puxou aleatoriamente ou ela quis puxar de fato para explicar o que é a carta 13. Não. Já estou me arrepiando aqui. Não olhou para mim, não foi? Eu trouxe a carta 13 para falar da carta 13. Propositadamente. Isso, não foi uma escolha aleatória. Tá certo. Ainda bem. Eu só queria falar para vocês da importância de você pensar do novo. O novo acontece. Então, para o novo chegar, eu tenho que deixar o velho sair. Mas há pessoas que se apegam muito a qualquer coisa, né? E têm um medo muito grande do novo. E desejam mudanças, mas não conseguem desapegar. Não desapega. Não desapega. E reclamam que a vida está parada. Por isso. A vida precisa de movimento.
tudo precisa de movimento. Aproveitando que hoje, lá no céu, a gente tem uma lua minguante linda. A lua minguante, ela convida exatamente para isso. Desapega, muda, porque a nova está chegando. Muito bem. Então, hoje, além de ser sexta-feira 13, é uma sexta-feira de uma lua minguante, de um encerramento de ciclo lunar. Você tem a lua, ela passa pelo processo de mudança todo mês. Então, minguante é fechamento, é encerramento, é mudança, é desapego. Aproveita que a energia está muito boa hoje. Maravilha. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Adriano Portela, vamos falar um pouco de cinema também e do terror no cinema. Nós temos clássicos do cinema. A gente comentava aqui agora há pouco, inclusive, a respeito de obras como Psicose, de Alfred Hitchcock, e também O Exorcista. Inclusive, fala-se de uma maldição, né, que teria pairado sobre a produção e sobre o elenco de O Exorcista. É uma coisa assim que, de fato, assombra. Assombra e faz medo quando a gente vai gravar um filme de terror. Porque todo mundo diz, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer tal coisa. No nosso filme, tem um ator nosso, o Austin Machado, que está no cemitério. Ele disse que viu umas coisas que foi lá atrás, não era humano, aí saiu procurando, aí os meninos foram atrás lá também com ele. Não sei, né, se foi imaginação ou se viu de fato certas coisas. Mas eu queria dar um destaque também, falando em terror em cinema, a um realizador que foi muito destacado fora do Brasil e não tão aqui dentro, que é o Mojica, né, com os filmes de Zé do Caixão. Sim. Porque lá nos Estados Unidos ele é cult, né? Na Europa ele é cult. E aqui precisou morrer para poder, né, as pessoas darem... E olha lá, viu? Nem tanto, ainda está um tanto esquecido. Ainda está um tanto esquecido. Inclusive, quando ele morreu, a Rádio Jornal ligou, eu entrei no ar, falei sobre o trabalho, sobre a produção dele. Então, é um trabalho que não tinha essa questão toda de dinheiro, de verba, de edital, de tudo, e foi feito o filme. Adriana, uma pergunta. Por que as pessoas, inclusive os jovens, gostam muito, muito de terror? Eu acredito que seja essa história do frisson, do susto, da sala escura, de estar ali passando por uma determinada emoção, sair um pouco desse mundo real, entrar numa sala escura, né, e estar ali propício. Você pagou para receber um susto ali, né, para ficar com medo um pouquinho, para dar aquela emoção durante o tempo. Adrenalina. Aquela adrenalina, eu acho que isso tira a pessoa do lugar comum, né, e eu acho que é por isso que o terror provoca tanta coisa. Não é inerente ao ser humano, não, que a gente sabe que a história do ser humano é de relação também cultural com o medo. Cultural acredito. E eu diria até religiosa também, que muitas religiões, ou acho que a principal religião do cristianismo, que é a religião católica, se impôs muito pelo medo. Quando eu citei agora há pouco essa questão da Sexta-feira Santa, né, é sempre a imposição do medo, da punição. Né? Se você tem que ter medo, se você fizer aquilo, você pode ter uma punição. A questão da religião, eu acredito que sim, vai nesse caminho, né, principalmente essa parte do cristianismo. A questão do público, por exemplo, de ir para o cinema e para o teatro para assistir, isso, por exemplo, o Recife Assombrado, eu não consigo definir um público-chave assim, porque todo mundo gosta do assunto, de criança a adolescente ao idoso. Então, lá foram várias sessões de cinema, eu fui para um monte para assistir, para ver como é que estava, né? Até o Gustavo do São Luís disse, rapaz, tu é o diretor que mais assiste teu filme aqui. Eu chegava de escondidinho ali para ver como é que estava a recepção. Então tinha público de todas as idades. Então eu acho que isso provoca muito, né? O pernambucano também já tem esse bairrismo todo. Tem um autor que diz, Joseph Campbell, um antropólogo, que ele diz que o que dá coesão à sociedade, né, que une a sociedade, é o medo e a esperança. Então o medo também une, né? E a esperança. Então, talvez esteja aí essas questões relacionadas aos mistérios, né, e à própria vida, porque a gente internaliza muita coisa. Exatamente. Aldenisa, e bruxaria? Você estuda bruxaria também no Brasil? Eu confesso a você que eu vim ouvir falar de bruxaria ou coisa de bruxa quando eu vim morar aqui no Recife. Halloween, esse tipo de evento que tinha, né? Porque lá no interior onde eu morava, passava longe, inclusive, de Comadre Flozinha. Quanto mais de ralice não existia. Né? Mas existe essa questão de bruxaria no Brasil também? Na verdade, o que é ser bruxa? É trabalhar com a natureza, é sentir a natureza. Para você ver o número 13, quando você vai para a numerologia, ele é 1 mais 3 é 4, que é o equilíbrio, e o equilíbrio da natureza são os 4 elementos. Então,
tudo que se relaciona com a natureza, com os 4 elementos, se você trabalha com aquilo. Então, na antiguidade, as pessoas trabalhavam com a natureza. A gente não tinha antibiótico, não tinha remédios, não tinha médicos. Então, era o que você tinha ali na natureza. Com o tempo, foi se chamando aquelas pessoas de bruxa. Por quê? Se você vai estudar a história da bruxaria, você vê que tem muito a ver com religião e com capitalismo. Se eu tenho um remédio para vender e você tem um chá de uma planta, eu vou querer vender meu remédio. Eu vou dizer que o seu chá não vai funcionar e que é bruxaria. Então, tem muito dessa história. Capitalismo, religião se comunicam, se casam, mas bruxaria é tudo que trabalha com o natural. Trabalhou com o natural, com a natureza, você está ali usando a natureza, é chamado de bruxaria. Porque você sabe que é um conceito negativo, né, para bruxaria, né? Então, quando se fala bruxa, associa-se a coisa ruim, negativa. Esse conceito negativo veio justamente quando da perseguição às pessoas que trabalhavam com a natureza, que trabalhavam com benzimentos, com remédios naturais, que faziam as suas pomadinhas em casa e distribuíam na comunidade. Então, na caça às bruxas, veio com o cristianismo e criou-se esse nome. Não existia nem esse nome bruxa. Bruxa é um nome criado. São pessoas a pessoa que trabalham... caça o outro, quem leva o nome de ruim é quem está sendo caçado. Isso, mas então, capitalismo. Mas o que eu vejo de hoje, trazendo para hoje essa bruxaria brasileira, nós aqui, como eu falei, tem minha tia, minha avó, minhas outras tias rezavam. A pessoa chegava, estou com a espinhela caída. E a minha avó ia lá, rezava. Então, eu aprendi o benzimento, eu aprendi a usar chá. Isso é natural, é uma coisa que a gente aprende. Era muito comum as mães levarem os filhos pequenos, estavam com alguma virose. Naquele tempo não existia nem isso, esse termo não virose. Não era essa palavra virose. Olhado. Pronto, olhado ou mal olhado. Um menino está com mal olhado, leva para a benzedeira. Benzedeiras. Né? Para benzer. Então tinha muito isso. E a criança ficava boazinha, porque era só isso. E uma coisa que eu falo de usar a natureza, eu falei ainda há pouco no intervalo, quando eu estava conversando com vocês. Use as plantas, eu quero me livrar. Eu boto na minha porta, comigo ninguém pode. Porque aquela planta tem uma energia de trabalhar limpando o campo. Sou eu que digo? Minha avó, minhas avós disseram, e hoje a NASA diz a mesma coisa. Tem uma lista de plantas que têm a propriedade de trocar energia. E comigo ninguém pode estar nessa lista. A espada de São Jorge está nessa lista. Tem muitas plantas que a gente pode usar até para isso. Qual é a sua bruxaria preferida, hein, Roberto? Eu me protejo bastante. Eu carrego um patuá e tudo que eu ganho, sabe, Wagner? Eu boto numa bolsinha. Patuá, olho de boi, alho. E a gente vai se protegendo, né, não, Adriano? Tem que se proteger, porque o negócio é muito sério, viu, Wagner? E a gente aprende também desde pequeno, né, com as avós. Isso existe desde que o mundo é mundo. Essas aflições, e são as nossas aflições e as nossas coragens. Então, a gente tem que se proteger, né? E eu acho que cada um sabe contar como é que faz para se proteger. A gente tem orações, inclusive o Mário Sotomayor fez um livro, Orações que o Povo Reza, que ele coletou essas orações. Então, o povo gosta também, né, desse lado relacionado à proteção, né? Porque vai trabalhar com as incertezas e a gente vai se proteger. E isso aí é a riqueza das culturas populares, do nosso folclore dinâmico, né? De fé e esperança mesmo. Fé e esperança são essas aflições. Eu tenho muito, sabe? Eu acho que eu já nasci toda supersticiosa. Ô, Rubem, a gente está se referindo à nossa cultura, né? A cultura brasileira, especificamente a pernambucana, mas em todas as civilizações deste planeta há essa dosagem de misticismo, não é? Em maior ou menor proporção, mas há. Sim. Inclusive, o número 13 não é em todo lugar que tem medo, não. Na Itália, se eu não me engano, é o 17, em alguns lugares são outros números. Cada lugar vai ter a sua forma de imaginar, né, aquele poder de imaginação, e vai criar a sua história. E por isso que mas o ser humano ele trabalha com essas questões do medo, né, e da esperança. E a gente tem essa questão também de como a gente vai se proteger, porque a gente tem que sentir a natureza. Nós estamos esquecendo disso. A natureza fala, né, e aí a gente se afasta um pouco
E por isso que os mestres da cultura popular, eles trabalham com atemporalidades. Então, é muito rico a gente conversar com essas pessoas por conta disso, que eles vão falar exatamente do passado, do presente e do futuro ao mesmo tempo. E a gente se esquecendo, a gente vai o quê? Para interesses comuns. A gente começa a conversar aqui e nós vamos conversar de interesses comuns. Quando você vai para as culturas populares, eles vão conversar de interesses comuns, mas com uma questão coletiva, a mente coletiva, a imaginação muito forte. Uhum. E por isso que a nossa riqueza dessas narrativas, né, relacionada aos mistérios. Muito bem. Adriano Portela, obrigado pelo presente. A história por trás de Recife Assombrado, um livro baseado no filme. Quem está nos ouvindo agora, onde é que pode encontrar esse livro? O livro pode ser encontrado no Instagram do filme, @Recife Assombrado, e o filme está aí nas plataformas digitais, está no Globoplay, está no Canal Brasil, está no Vivo, está na Now, tem todas essas para serem acessadas. Então, inclusive gratuitamente, não é isso? O filme? O filme, de vez em quando, passa gratuitamente no Canal Brasil. Gratuitamente, assim, né? Para quem tem Porque são canais que não é da TV aberta. Não é né? da TV aberta. Eu acho que tem TV Brasil na TV aberta. Eu não sei. Tem parabólica, você consegue pegar. Né? Acho que nós temos no HF também, deve ter aqui naqueles canais lá para cima. Pronto. Né? Tem muita gente assistindo, comentando. Muito bem. E para você, Aldenisa, ou melhor, o que é que você deixa para a gente aqui nessa sexta-feira 13 com a sua mensagem? A minha mensagem da sexta-feira 13 é pensar: o 13 é equilíbrio. E a morte é só uma mudança, um renascimento. Uhum. E lembrando, né, que hoje da lua minguante, vamos lá olhar para o que a gente tem que deixar para trás. Vamos deixar. Se alguém quiser marcar alguma conversa, eu tenho o Instagram, Ervas e Cristais. E vocês podem me procurar para a gente conversar mais. Ervas e Cristais, esse Instagram. Ervas e Cristais, natural. Eu trabalho muito com plantas. Muito bem, tá certo. Então, Aldenisa Santos, oraculista, estudiosa da bruxaria brasileira, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Rubia Lócio, mais uma vez com a gente. Rubia é socióloga, folclorista e curiosa, né? Muito bem, muito obrigado pela presença. Obrigada e também Adriano Portela, que é jornalista, cineasta, mestre, doutorando. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Tem uma peça também, sexta-feira. Sexta-feira que vem, dia 20, Lisbélio Prisioneiro, no Janeiro de Grandes Espetáculos, uma peça da Cobogó das Artes. Onde? No Teatro Luiz Mendonça, às 7h, ali na Dona Lindu. Muito bem. Obrigado, pessoal. Boa sexta-feira 13 para todos. Felicidades. Abraço. E você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às 2h30 da manhã. Tchau, tchau. Até a próxima.